Vamos falar do episódio 3 de Demolidor Renascido, galera. E aí, a série conseguiu se manter no mesmo nível dos dois primeiros episódios e também conseguiu ser tão boa quanto a versão original? Bom, vocês sabem que nos dois primeiros episódios eu sentia que estava faltando alguma coisa, né? Que a série estava parecendo uma colcha de retalhos. Mas e aí? Será que agora o negócio tá bom? Será que eles conseguiram achar o tom certo? E outra coisa também, o que aconteceu naquele final, hein? Foi o Justiceiro que matou o Tigre Branco, o Hector Ayala. Galera, a gente vai falar sobre tudo isso. Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, porque nós estamos sempre aqui falando de Marvel, DC, filmes, quadrinhos e especificamente agora falando de Demolidor Renascido. Vamos estar aqui toda semana conversando sobre esta série que está chocante, hein? Que está traumática, pois é. Em que é diferente, né, de todas as outras produções que a gente teve nesses últimos anos de produções da Marvel Studios e também da Marvel Television, né, comparando com a Agatha e Echo. Nós vamos estar falando aqui toda semana e eu tenho uma surpresa para vocês na semana do último episódio, tá bom? Mas depois eu falo, a gente tá agora no episódio 3, lá mais perto eu vou lembrar vocês, na verdade vou lembrar toda semana que a gente vai ter uma surpresa, tá bom? Fiquem ligados, ativem o sininho de notificações para não perder os avisos, para vocês ficarem sempre por dentro e para virem aqui conversar comigo, beleza? E também quero deixar um compromisso aqui para vocês, que o episódio sai na terça-feira à noite e o vídeo vai sair toda quarta-feira sem falta, tá bom? Então vocês podem contar comigo aí semanalmente. Nós vemos no começo desse episódio, pessoal, que os policiais que foram matar o Nick Torres, né, para que ele não testemunhasse, ele que era o informante da polícia, a gente viu que eles não morreram, né? Eu fiquei nessa dúvida, porque o Matt deu uma surra monumental naqueles dois, e eu fiquei pensando que realmente eles poderiam ter morrido, porém a gente viu que eles não morreram e aí tem toda uma lógica, né? Tem um porquê deles terem sobrevivido, porque o policial Powell foi muito importante para essa trama, né? Ele tá ali dando o seu testemunho, então eles não podiam simplesmente eliminar o cara, matar o cara. Isso também teria implicações no próprio julgamento, né? No próprio caso, tipo assim, um policial envolvido do nada morre também. Então eu entendi a escolha do roteiro de não matar esses dois personagens, principalmente o Powell, mas é interessante quando você pensa que aquela surra poderia ter matado facilmente alguém, né? Acho que eles, embora a cena tenha sido muito brutal e muito boa, eu acho que eles tinham que ter pegado um pouquinho mais leve, porque eu não sei como um ser humano normal sobrevive a uma surra daquelas, né? Mas enfim, a pergunta que não quer calar é como que vai ficar todo o lance da identidade secreta, porque eles sabem, né, que o Matt sabe lutar, não sabem exatamente que ele é o Demolidor, mas sabem que ele esconde alguns segredos ali, né? E o Matt até brinca com isso ali e ele consegue meio que virar a mesa e mostrar pro policial que é isso aí mesmo, acabou e eu vou te derrotar no tribunal. E é exatamente o que acontece. E aí nós temos também no outro núcleo o Fisk e a Vanessa conversando. E eles falam sobre algo muito importante, que é como que as organizações criminosas estão se reorganizando depois que o Fisk saiu desse papel de rei do crime e agora ele é o prefeito, né? E é muito interessante que o Fisk, com toda a sua pompa, né, a sua arrogância, a sua soberba, ele chama esse pessoal de ratos, né? Ele fala, eles são apenas ratos, deixe que eles se matem, porque a Vanessa consegue perceber tudo que está rolando, tudo que está acontecendo. Ela inclusive diz que alguém pode chegar ao topo e tentar ir até o Wilson Fisk e acabar com ele. Só que é claro, né, que o Wilson não se preocupa com isso, porque o cara, ele tem sempre um plano, ele está sempre preparado, ele realmente é um grande vilão e não é qualquer um que pode acabar com ele. E é interessante que a gente vê que a mão do Fisk está machucada. E aí, será que ele espancou alguém até a morte, como era o seu feitio no passado lá na série da Netflix? Bom, algumas teorias apontam que ele está socando alguma parede para controlar a sua raiva. Vamos aguardar, mas eu acho que em algum momento o Wilson Fisk vai sim perder as estribeiras e vai espancar alguém. Até porque a série está se baseando na série dos quadrinhos que é Devil's Reign, ou O Reinado do Demônio, na qual o Wilson Fisk se torna o prefeito de Nova York e faz essa caça aos vigilantes. E aí tem um monte de personagem envolvido, né? Até o próprio Capitão América, Luke Cage, Jessica Jones. E a gente tem muitos momentos brutais naquela run. Então, inevitavelmente, alguma coisa vai acontecer e a gente vai ver o Wilson Fisk usando toda a sua brutalidade pra cima de alguém. Mas aí, pessoal, a gente tem o core desse episódio, que é simplesmente a trama e o julgamento do Tigre Branco, o Hector Ayala. Galera, que momento icônico. Agora sim, a série conseguiu respeitar
o que a gente tinha lá na série original da Netflix. Porque a primeira cena do tribunal, né, que a gente teve no episódio 1 e 2, aquilo ali, pessoal, foi muito fraco. Muitas pessoas criticaram, né? Falaram que a Disney estava tratando os fãs como crianças, que não entendem como um tribunal funciona. E essas críticas realmente eram válidas, porque ficou um negócio que não condizia com a realidade. E se tinha uma coisa que essa série do Demolidor sabia fazer lá na Netflix, era ser realista. Tirando a segunda temporada, né, que começou a mexer com a parte mais mística, do tentáculo e tudo mais, mas principalmente a primeira e a terceira, eles sempre mostraram muito bem como que funciona a lei, como que funciona todo o sistema jurídico de Nova York, os tribunais, isso era muito bom lá. E os 2 primeiros episódios deixaram isso a desejar, porém, este terceiro episódio fez tudo isso muito bem. Todas as cenas do tribunal são muito bem feitas. Quando o policial Powell está dando ali o seu testemunho, quando o Matt está falando em defesa do Hector, quando o próprio Hector está falando, a estratégia que o Matt usa, né, de fazer as pessoas pensarem que o Hector é uma boa pessoa e ele revela que ele é o Tigre Branco, o que mostra inclusive a percepção que o júri, composto de pessoas comuns, o que essas pessoas pensam a respeito dos vigilantes. Inclusive aquele documentário que a Bibi está fazendo, eu não comentei disso no nosso primeiro vídeo aqui dos 2 primeiros episódios e acabou faltando, então comento aqui agora. Esse documentário que ela está fazendo também mostra isso, né? A percepção das pessoas sobre os vigilantes, como eles falam em inglês, sobre os justiceiros mascarados, e a falta que eles também fazem, né? Porque o Demolidor agora não está mais em ação, o Fisk já mostrou que ele vai perseguir esses heróis, então é muito interessante a gente ver como que a cabeça do cidadão comum funciona. É por causa de tudo isso que eles decidem considerar o Hector não culpado, né? Inocente de tudo aquilo que ele estava sendo acusado. Mas a gente tem uma coisa muito importante, pessoal, que quando o Hector está falando, ele menciona tanto a sua irmã quanto a sua sobrinha. E isso aqui tem relevância, pessoal, porque as duas já foram portadoras do amuleto do Tigre Branco nos quadrinhos. E agora, né, com o Hector morto, que a gente já vai falar disso daqui a pouco, com certeza pelo menos uma das duas, e eu aposto que vai ser a sobrinha, a Angela, vai assumir esse amuleto e esse legado do Hector. Inclusive, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas dá uma olhadinha nessa cena aqui. Eu tive a impressão que a Marvel adicionou essa personagem digitalmente depois nas refilmagens. Essa garota parece que tá, na verdade, num fundo verde e ela foi inserida nessa cena. Vocês também ficaram com essa impressão? Pode ser que nos planos originais essa personagem não ia aparecer. Pode ser que a Marvel escolheu fazer essa passagem de manto, ou passagem de amuleto, como preferir, depois da reformulação, né? Para que a gente veja esse personagem com o manto do Tigre Branco na segunda temporada. Ou pode ser apenas que eles trocaram de atriz, também é uma possibilidade, né? Pode ter acontecido algum problema e eles precisaram mudar a atriz, e aí colocaram essa atriz. Sei lá, isso aqui me saltou aos olhos, depois eu fui rever e falei, tem alguma coisa esquisita. Vocês perceberam também? Deixem aí nos comentários. E agora sobre a morte do Hector, né, pessoal? Que foi o ponto ápice desse episódio, que realmente choca a gente e deixa a gente com aquele sentimento de raiva, né, de revolta, porque por meio do sistema o Matt conseguiu inocentar o Hector, e depois conversando com a Heather, o Matt fala isso, né, às vezes o sistema funciona, e aí depois vem um cara e acaba com a vida dele. Isso é muito revoltante, e aqui muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado. Tem até um imigrante, inclusive, no documentário da BP, falando que ele acha que o Hector merece, né, um julgamento justo e ele tem direito à defesa, mas ele acha que isso não vai acontecer e que ele vai ser considerado culpado por causa da sua nacionalidade, né? Ele é um porto-riquenho. Ao mesmo tempo que tem essa questão que a gente poderia já se preocupar da Disney estar querendo lacrar e ele tá em cima, a gente vê que o júri considera ele inocente, né? Então é interessante esse equilíbrio que a gente tem das coisas. Porém, no final do episódio ele volta à ação como o Tigre Branco, embora o Matt tivesse falado pra ele, né, que ele não ia poder fazer isso, mas enfim, ele simplesmente é assassinado com um tiro na cabeça. E aqui ele tava usando o traje, mas com certeza, né, o Matt até falou isso, né, é uma open season, é uma temporada de caça aberta ao meu cliente. Isso com certeza poderia acontecer na casa dele também. Os caras iriam atrás do Hector, porque o caso ganhou uma proporção gigantesca que atrapalha os planos dessa galera. Porém, aqui na série as coisas acontecem um pouco diferente, porque nos quadrinhos o Matt está defendendo o Hector também, mas lá o Tigre Branco é considerado culpado. Ele fica então desesperado, tenta fugir do tribunal e é morto pela polícia a tiros. É um momento bem chocante, inclusive, né? Ele morre nos braços do Matt. Aqui ele também morre, mas teve essa diferença, né? Ele é considerado inocente. O que vai ser fundamental para a trama, com certeza, porque o Fisk vai fazer uma guerra contra os vigilantes, mas não só os próprios vigilantes consideram isso errado, mas uma boa parcela da população que se sente indefesa. Tá, beleza, mas vamos lá. Quem que matou
o tigre branco, pessoal? A gente viu no final que uma luz reflete o símbolo da caveira do justiceiro no peito do assassino. E aí fica a pergunta, foi o Frank Castle que matou? E a resposta é um sonoro não, pessoal. Claro que não, isso não é do feitio do Frank, isso não é do código de conduta do Frank, se é que ele tem algum, né? Não, ele tem. Ele é maluco, ele é perturbado, mas ele tem o seu código de conduta. Claro que o Frank não iria simplesmente matar um vigilante que acabou de ser inocentado pela justiça e que ele sabe, né, que ajuda pessoas, que salvou pessoas inocentes. Ele não iria simplesmente chegar a dar um tiro na cabeça do cara. Então, esse cara aqui, muito provavelmente, é o policial Powell. Eu acredito que seja ele, porque ele já foi apresentado, está sendo desenvolvido. E ele faz parte desse grupo que utiliza não só o símbolo do justiceiro, mas também o método violento do justiceiro de acabar com as ameaças, com essa diferença, né? O Frank não sai matando quem ele bem entende. O Frank mata bandidos, criminosos. Os métodos são questionáveis? Sim, isso rende debates há décadas nos quadrinhos e teve também toda uma discussão em cima desse problema lá na segunda temporada do Demolidor, que foi muito bem feita, muito bem desenvolvida. Teve o julgamento do Frank, mas o ponto é, ele não age da mesma maneira que esses policiais estão agindo. E essa polêmica que a Marvel está começando a tratar nessa série já aconteceu nos quadrinhos, que se baseia na realidade porque muitos policiais nos Estados Unidos utilizam o símbolo do justiceiro também. Então a Marvel decidiu trazer essa pauta para os quadrinhos, para explicar a situação, né? Eles resolveram enfrentar essa polêmica. E a gente tem uma história então em que o Frank se encontra com esses policiais e eles revelam que eles fazem parte de um grupo que segue os métodos do justiceiro. Eles são fãs do cara e acham na cabeça deles que eles estão replicando, né? Que eles estão seguindo o legado do Frank. Porém, o justiceiro fica pistola, fica louco da vida e ele manda os policiais pararem com aquilo, porque ele diz que eles fizeram um juramento que só ele faz o que ele faz e que os policiais não podem sair fazendo a mesma coisa. Então eu acredito que a série aqui vai tratar dessa mesma maneira e é por isso que o Frank Castle vai ser obrigado a voltar à ação. Eu digo voltar à ação porque a gente já viu no trailer que ele tá cabeludo, barbudo, né? Então ele tá meio exilado, meio longe das lutas e tudo mais, mas essa polêmica que tá levando aí inclusive o seu nome e de certa forma o seu legado, né? Isso tudo vai fazer o Frank Castle voltar à ativa. Até porque depois da morte do Hector, com certeza o Matt vai investigar e vai ficar sabendo. Ele já viu as tatuagens, né, no pulso do Paulo, no pescoço daquele outro policial que estava no tribunal. Ele vai com certeza, como um bom advogado e investigador que ele é, ele vai conseguir chegar até essa organização e ver que os caras estão seguindo o Frank e vai atrás do Frank para ver se ele tem alguma coisa, ou então pelo menos para responsabilizá-lo, né? Aquela polêmica lá da segunda temporada, ele vai chegar e falar, tá vendo? Ó, tá vendo o que você fez? Olha o tipo de gente que você incitou a sair fazendo esse tipo de atrocidade. E é interessante que a morte do Hector acontece enquanto o Fisk tá dando uma entrevista para a BB, o que pode querer demonstrar que o Fisk teve alguma coisa a ver com a morte do Tigre Branco. Bom, o Fisk deixa muito claro que ele não quer que os vigilantes ajam. Inclusive, a Bibi o confronta, né? Ela diz, mas espera aí, o tribunal e o júri consideraram ele inocente. E aí o Fisk vira pra ela e fala, os tribunais podem errar, os júris podem errar, eu entendo bem disso. Querendo dizer o quê? Que quando ele foi pra cadeia, lá na série da Netflix, ele era inocente, minha gente. Olha só, Wilson, que bonzinho você, né? Então, ao mesmo tempo que ele tá dizendo que ele não deveria ter sido inocentado, que ele era um assassino, vem um cara e o mata, pode ser que o Fisk esteja manipulando alguma coisa, né? E pode ser que os policiais, inclusive, estejam trabalhando usando aí a caveira do justiceiro sem saber que estão sendo manipulados pelo Fisk. Afinal, é isso que ele faz de melhor, né? O cara é o rei do crime, por mais que ele seja agora o prefeito de Nova York, ele é o rei do crime. Eu só achei muito interessante o discurso do Fisk, né? Que ele usa o Estado Democrático de Direito como desculpa para justificar as suas ações absurdas. Parece até um certo país tupiniquim que a gente conhece, né? Que eu tenho que falar bem de leve aqui, porque a gente tem muita liberdade de expressão. Não posso nem falar exatamente o que eu penso, eu tenho que, né, ficar andando em círculos aí. Parece muito um certo país aí, viu? Longe de mim, né, fazer certas comparações aí com, né, isso aqui assim, né, do Fisk, que ele tem em comum com outra pessoa. Mas enfim, né, vamos deixar pra lá. Foi só um parênteses que eu quis abrir aqui. E agora, pessoal, depois de perder o seu amigo Fog Nelson, o Matt vai ter que lidar com esse outro trauma que foi lutar até o fim para defender uma pessoa inocente e essa pessoa ser brutalmente assassinada, executada. A repercussão de tudo isso vai ser muito boa e eu vou estar aqui conferindo e trazendo a minha análise e conversando com vocês, hein? O que você achou? Curtiu também esse episódio 3? O que você acha que vai acontecer? Como você acha que o Frank
vai lidar com toda essa questão? Comenta aí embaixo também quem que você acha que vai assumir o manto do Tigre Branco. Vai ser a sobrinha ou a irmã do Hector? Quero saber as suas teorias, hein? Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva para mais vídeos não só sobre Demolidor, mas sobre tantas outras coisas que acontecem no mundo do entretenimento, da Marvel, da DC, dos filmes e das séries. Inclusive tá chegando aqui no canal, pessoal, uma análise do debate entre lacrolas e nerdolas que vai acontecer lá no Inteligência Limitada, hein? Vocês gostam dos vídeos de react, as minhas opiniões, os meus comentários, vocês conversam comigo, tem sido muito legal essa nossa interação, então fiquem ligados porque hoje, quarta-feira, vai ter essa conversa e durante os próximos dias eu vou repercutir aqui para conversar com vocês, beleza? Antes de ir embora, dá uma olhadinha na descrição que eu deixei recomendações especiais de produtos para vocês da Amazon e vocês adquirindo pelo nosso link, vocês dão uma força gigantesca aqui pro canal. E é isso aí, pessoal, muito obrigado por assistir, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.